O Apóstolo, capítulo 10. O Zelote. O espírito de Saulo de Tarso ardia de zelo pelo Senhor. De nada serviam as palavras sábias e doutas de seu mestre e as censuras de sua consciência. Era algo mais forte do que sua forte vontade, do que seu caráter de ferro e sua disciplina rígida. Era uma força que, como um animal selvagem, o devorava, impelindo-o a expandir sua fúria contra a nova comunidade. Pois, desde que essa comunidade rompera como um lobo no meio do rebanho a que ele pertencia, que era o dos judeus gregos, e arrebatara-lhe seu amigo mais íntimo, Barnabé, o zelo pelo Senhor que ardia na alma de Saulo tornou-se mais violento por se misturar com um zelo de caráter pessoal. Como a ideia do Messias era tudo para Saulo, não podia ficar indiferente para com as pessoas que de si mesmas diziam que formavam a congregação do Messias. Não podendo figurar entre elas, só restava uma alternativa: varrê-las como coisa impura do solo de Israel. Quanto mais popularidade ela granjeava, mais forte se tornava sua fúria. Cada dia lhe chegavam notícias de seus novos triunfos. Impossível seria deixar de ouvi-las, pois corriam de boca em boca. A maior parte de seus triunfos eram obtidos na nova congregação dos judeus gregos, mas ele, Saulo de Tarso, continuava inatingível. Certo dia, estava sentado em frente ao seu tear na oficina de Eliezer, o tecelão de pelos de cabra. Essa oficina ficava na parte mais funda do Vale do Cedron, no lugar onde a lei fizera reunirem-se várias indústrias, como os cortumes, as cerâmicas e as fábricas de tendas, para ficarem fora da cidade propriamente dita. Na primavera e no outono, quando as águas desciam da cidade para os vales que ficavam a seus 3 lados, o pátio que servia de oficina a Eliezer era inundado completamente pelas águas. Mas naquele dia, em meio do cálido verão, a terra do pátio, assim como a do resto do vale, que na primavera se revestia de um manto verde, encontrava-se totalmente requeimada e seca. Os moradores do Vale do Cedron viviam todo o verão envoltos em nuvens espessas de pó. Os artífices trabalhavam seminus sob a precária proteção de uma coberta de esteiras, no meio de uma confusão de pelos de camelo e montes de couros de cabras. Outras pessoas que ali também trabalhavam estavam na fonte quase seca procurando extrair-lhe umas últimas gotas de água para lavarem os couros e cardarem os pelos. Nos teares, debaixo das esteiras, tecelões transformavam os pelos de camelo e de cabra em panos de barracas. E entre eles achava-se Saulo ao ouvir os comentários dos companheiros sobre as palavras de Rabban Gamaliel na ocasião do julgamento dos discípulos. Alguns as aprovavam, mas outros pensavam como Saulo. Nenhuma testemunha declarou ter visto os homens da Galiléia, ou, segundo eles se chamam a si mesmos, os mensageiros, praticarem qualquer ato contrário à Torá, dizia Rúben, o coxo, cujo corpo, como o de um peixe mergulhado a meio na água, estava sumido até a cintura num monte de pelos de cabra. Ao invés disso, sempre os encontravam no templo, orando como os outros judeus pelo advento do Redentor. Mas eles dizem que o Redentor já veio, exclamou Samuel ben Eliezer, homem cabeludo muito conhecido pelo seu grande fanatismo. Sempre que havia agitação no templo, era mais que certo achar-se Samuel ben Eliezer no meio dos perturbadores da ordem. As autoridades da cidade já o tinham de olho. Era um gigante, um verdadeiro Sansão. Suas densas barbas quase lhe ocultavam o rosto. Erguendo com seus braços musculosos toda a armação de uma tenda, deixou ver a cara cheia de cicatrizes de golpes de espadas e de lanças dos numerosos motins em que se vira envolvido. Tinha o nariz quebrado, a maxila amassada de um lado e um olho cego, e, abrindo a boca em que faltava um dente, prorrompeu sarcástico.
Um homem que vai como uma ovelha para o matadouro e se deixa pregar numa cruz poderá ser o Salvador e o justo que nos livrará do jugo de Edom? Se és o Messias, mostra-nos o teu poder contra Edom, contra o opressor de Israel. Quanto ao perdão de meus pecados, que isso fique entre mim e o meu Criador. Pela minha parte, estou satisfeito por saber que veio alguém com o poder de perdoar os pecados, pois é coisa de que muito necessito. Comentou Nataniá, jovem tecelão de má fama. No vale, todos o conheciam como um grande pecador. O vício de sua mocidade atraía as mulheres do vale, principalmente as viúvas, que eram muito numerosas. Ele tinha o hábito de tomar uma mulher depois de outra, abandonando-as em seguida à sua sorte. E, ao mesmo tempo, passava os dias nas tavernas. Quando alguma se queixava, as autoridades o mandavam prender e, depois de açoitá-lo, o soltavam. Isto sucedera muitas vezes. Certa ocasião, correu o risco de ser vendido como escravo porque as autoridades tiveram a ideia de, com o dinheiro da venda, serem pagas as licenças para as viúvas, suas vítimas, que não podiam ir morar com ele enquanto não estivessem munidas desses documentos. Afinal, o condenaram a trabalhar para o tecelão Eliezer. Seus salários eram destinados ao tribunal para pagamento da licença de uma viúva com quem ele se casara e depois se divorciara. Certa vez, correra o boato de que fora pilhado com uma mulher casada, crime esse punível com a pena de morte. E Nataniá, ouvindo falar em perdão dos pecados, ficou muito satisfeito. Voltando o rosto e a barba perfumada para o lado das mulheres que estavam trabalhando na outra extremidade do pátio, algumas a moer trigo, outras a extrair óleo das sementes e outras amassando pão, exclamou: "Estais ouvindo, mulheres? Agora posso pecar à vontade porque ressuscitou um justo Redentor que perdoa os pecados. Que tua boca se entupa de pó para não proferires tais zombarias." Sobreveio um dos homens de peito tão peludo que os pelos pareciam uma segunda barba. Uma corda prendia-lhe na cintura a esfarrapada roupa de estamenha. Era José, o carregador, que levava as tendas terminadas para o depósito. "Eu era um escravo e esse homem de quem motejas me libertou." "Mas ele era tão rico para conseguir libertar-te?" "Rico? Oh, sim, riquíssimo. Não de ouro, mas da sabedoria de Deus. Libertou-me não das cordas do meu trabalho, mas das cordas do pecado, que arrochavam meu corpo mais do que estas cordas materiais. Apertavam-me a garganta como serpentes e escorpiões, sem me deixar respirar. E com as palavras de sua boca, ele me libertou, tornando-me um livre filho de Israel." Eu o ouvi pregar nas ruas de Jerusalém. Pareciam verdadeiras pérolas as palavras que lhe manavam dos lábios. Ele era o confortador de todos os oprimidos, declarou um homenzinho quase totalmente oculto no monte de pelos de cabra que estava cardando. Seus discípulos afirmaram perante o sinédrio que ele é o príncipe Messias que Deus destinou a ser sua mão direita. Isso é pura blasfêmia. Sim, e por essa causa o sinédrio os condenou à pena de açoites. Contaram-me que receberam a punição com alegria, dando graças a Deus por lhes ser concedido sofrerem e serem humilhados pelo seu nome. Em todas essas coisas deve haver alguma verdade, uma vez que há homens que creem nisso ardentemente. Não é blasfêmia, e sim idolatria dizer que um homem de carne e osso é o auxiliar de Deus. Acaso Deus precisa de auxílio? Bradou Zadok, adepto da casa de Shammai, falando pela primeira vez. Saulo, que conhecia Zadok, estivera à espera de lhe ouvir a opinião. Se tivesse aplicação o dito popular de que o sábio espera como a serpente para tomar sua desforra, seria verdade com referência ao zelote Zadok. Havia, aliás, em seu aspecto qualquer coisa que fazia lembrar uma serpente. Era alto e magro, como se o tivessem amassado e espichado às mãos de um padeiro, e toda a sua vida e energia como que se lhe concentravam na cabeça. Todo ele era só cabeça, uma cabeça de vastas barbas vermelhas equilibradas sobre uma frágil ossatura.
Homem de poucas palavras, gostava de ouvir muito tempo as discussões antes de dizer alguma coisa, mas tudo quanto dizia era breve e incisivo. Como se tornara um discípulo da casa de Shammai, não só pregava a severa disciplina de seus mestres, como dava sua vida como exemplo. Tão grande era seu escrúpulo em matéria de pureza ritual que vivia isolado. Se não fosse o sábado, jamais partilharia de alimento preparado no fogo, pois para ele nenhum vaso era bastante puro, nenhuma carne bastante limpa, e quanto ao pão, nunca tinha plena certeza de ter sido fabricado com grãos de que, na ocasião oportuna, fora pago o devido tributo ao templo. Alimentava-se quase sempre de raízes e legumes, e sua fragilidade física patenteava o efeito de semelhante regime. Obediente à determinação dos sábios, exercia um ofício manual, mas passava o mais do tempo em frente a uma estante da escola dos Chamaitas, onde morava e onde todos os dias ouvia exaltadas pregações dos discípulos de sua escola. Também apresentava no rosto numerosas cicatrizes produzidas pelas desordens e motins tão comuns nos pátios do templo. Rabban Gamaliel encontrava-se presente no último julgamento, ouviu tudo o que eles disseram e mesmo assim seu voto foi de absolvição. Só os príncipes dos sacerdotes os condenaram aos açoites, disse alguém em defesa dos discípulos. Há hoje muita gente que invade o horto de Deus sem que ninguém o impeça, replicou Zadok. Ai de Israel, a vinha do Senhor foi profanada, e os que Deus pôs como guardas estão dormindo. Onde está essa profanação? Inquiriu um deles. Quereis saber onde está? Redarguiu vivamente Saulo. Ide à sinagoga dos libertinos, onde prega um homem chamado Estevão, que ouvireis coisas de vos queimarem os ouvidos. Herodes e Zadok interromperam seu trabalho e não se ouviu o estalar de seus teares porque fitavam o jovem Saulo, que tinha a cabeça inclinada sobre o pano que tecia. Sim, repetiu Saulo, ide lá comigo este sábado que o ouvireis dizer sobre o Santo de Israel o que até agora ninguém disse, e isto na cidade santa, na cidade cujo templo Deus escolheu para a sede da sua glória. Será então de admirar que o jugo de Edom pese tanto no pescoço de Israel? Acrescentou o outro. Se isto sucede é porque repelimos o jugo de Deus. A palavra de Deus tornou-se uma derrisão. Derrubaram a sebe de seu horto e quem o deseje nele entra para espezinhar a sua vinha. E se os grandes silenciam, será razão para que os pequenos os imitem? Não é verdade que nossos sábios ensinaram cada judeu é responsável por todos os outros judeus? Todos os que aqui estamos somos responsáveis pelo horto. São muito certas estas palavras, gritou Herodes perto de seu tear. Todos somos responsáveis, pois os sábios também nos ensinaram, onde não houver um homem, sê tu esse homem. Perfeitamente, a força e o triunfo virão para os judeus de um lugar inesperado, ajuntou o zelote Zadok. Ouve, disse Herodes a Saulo, leva-me este sábado à sinagoga dos libertinos, quero ouvir o que o tal homem prega sobre o Santo de Israel. Também quero ir, exclamou Zadok. Também eu, bradou Nataniá. Talvez que meus pecados me sejam perdoados por eu participar de uma boa ação. A força e o triunfo virão para os judeus. Estas palavras soavam no espírito de Saulo na ocasião em que voltava aquela noite para ouvir a lição de seu rabi, e seus pensamentos não conseguiam acalmar-se. Zadok, o zelote, Herodes e Nataniá, o pecador, pretendiam expiar suas culpas com uma demonstração de zelo para com o Senhor, e haveria também outros, muitos outros. Na sinagoga dos libertinos achavam-se reunidos não só os membros dessa congregação, como também grande número de outros que pertenciam à sinagoga dos sirenenses e à dos alexandrinos, pois naquele dia, entre as preces da tarde e do crepúsculo, Estevão ia novamente pregar sobre a volta do Messias,
Era sabido na cidade que Estevão fora investido da missão especial de anunciar a boa nova aos gregos, e tanto os amigos como os inimigos iam ouvir o sermão, ou, para melhor dizer, iam participar das discussões, pois nos últimos tempos as pregações de Estevão atraíam a atenção tanto dos que lhe eram favoráveis como dos seus adversários, entre os quais se contavam muitos doutores que, armados com a lei judaica e familiarizados com a língua grega, iam ouvi-las com a intenção de as refutar. Entre eles figuravam naquele dia Saulo de Tarso e em sua companhia Zadok, o Chamaíta, e Samuel ben Eliezer. A sinagoga estava repleta de assistentes que transbordavam para o terraço inferior. No púlpito, em frente à arca que encerrava os rolos da Torá, via-se Estevão revestido com o manto das orações. Sua barba vermelha brilhava aos últimos raios do sol que se insinuavam por entre as colunas da sinagoga. De braços erguidos para o céu e com um ardor que até então nunca mostrara, falou naquele dia novamente sobre a preparação para a vinda do Messias anunciada pelos profetas. Bem perto do pregador, como um servidor ou guarda-costas, achava-se o levita de Chipre. José Barnabé era um desses homens que sempre precisam de um guia ou de um mestre. Sentia a necessidade de erguer o olhar para alguém mais alto que ele, a quem pudesse honrar e seguir. Primeiro fora Saulo de Tarso, cuja lembrança ainda lhe iluminava a memória, e depois que Saulo se afastara, José procurara novo mestre e o encontrara em Estevão. De certo modo, esse pregador estava espiritualmente mais perto dele devido à sua crença no Messias. Mas, por outro lado, sua influência era menos forte, pois José sentia a necessidade de um guia de caráter férreo como Saulo, e era o que não encontrava em Estevão. Todavia observara o preceito do Rabban Gamaliel, escolhendo um homem para seu rabi e seu guia. Agora acompanhava o pregador em todas as sinagogas em que dizia suas mensagens. E naquele momento, no sábado, entre as orações da tarde e do crepúsculo, estava perto dele, a contemplar-lhe o semblante inspirado que aparecia por sob o manto das orações. Do recanto em que estava, Saulo observava seu ex-amigo, que se postara logo abaixo do púlpito. Notou-lhe os olhos ardentes voltados para Estevão, esses olhos que dantes se volviam tantas vezes para Saulo. Naquela ocasião, mostravam-se cheios de uma fé infantil, de uma dedicação ilimitada que fizeram Saulo sentir a contragosto um doloroso pungimento. Achando indigno um sentimento pessoal misturar-se com seu puro zelo pela fé e seu ódio pela nova seita, procurou convencer-se de que não se sentia despeitado, mas seus esforços se baldavam, pois muito forte em seu ânimo perdurava a saudade do velho amigo que perdera. Dominando a assembleia, a voz do pregador tornava-se cada vez mais grave e apaixonada, repassando-se de uma crescente exaltação. Suas barbas do alto do púlpito pareciam projetar um rubro clarão enquanto de seus lábios borbotavam as palavras dos livros dos profetas que provavam que Yeshua, o Nazareno, que fora supliciado e morto, era o verdadeiro Messias que tomara sobre si os sofrimentos dos homens, não porque lhe faltasse o poder de evitá-los. As legiões celestiais se achavam sob seu comando, mas porque assim Deus o decretara. Sobrecarregara-se com os pecados do mundo para que o mundo se purificasse, preparando-se para o seu regresso. E a voz de Estevão, forte, metálica, retumbante, mergulhava num êxtase a multidão dos crentes. Mas em dado momento, outra voz ríspida e hostil se fez ouvir. Era a de Zadok, o Chamaíta. Filhos de Abraão, até quando permanecereis imóveis, deixando que espezinhem o horto do Senhor?
Como se um sortilégio se quebrasse, vários punhos se ergueram para o pregador. Levemo-lo ao sinédrio! Ele profanou o nome de Deus! Quando o tumulto se avolumava, Saulo de Tarso rompeu impetuosamente por entre a turba e subiu ao púlpito, donde, gesticulando para a multidão exaltada e com a voz mais alta possível, pediu silêncio, primeiro em grego e em seguida em aramaico. Porém, foi mais a palidez de seu rosto e a veemência de seus gestos do que suas próprias palavras que impuseram respeito à multidão, e aos poucos estabeleceu-se o silêncio pedido. Desejo fazer uma pergunta ao pregador, disse Saulo, e voltando-se para Estevão, quando teu rabi estava vivo, afirmou que destruiria a casa de Deus e em 3 dias construiria outra casa? Também acreditais que vosso rabi poderia destruir o templo? Que é a casa de Deus? Replicou-lhe Estevão. Acaso será um templo onde se adotam ídolos? Porventura temos um Deus de pau ou de pedra que, com a destruição de sua casa, desaparecesse igualmente com ela? Precisará Deus de um templo para se sentir forte? Que âmbito material o pode encerrar? Dentro de que limites poderá ser confinado? Segundo parecia, essas palavras do pregador produziram algum efeito. O auditório se tornou mudo e atento. Mas Saulo interrompeu o pregador. Exigimos vossa resposta. Este povo a quem trazeis as novas do Messias tem o direito de exigi-la. É ou não verdade que vosso rabi afirmou que poderia destruir o templo de Deus e em 3 dias construir outro em seu lugar? Não foi por isso que o Sinédrio o condenou à morte? Se o meu Senhor, o Messias, assim disse, será uma verdade sagrada, pois lhe foi dado poder para tanto. Respondeu Estevão com firmeza. Vós todos ouvistes, bradou Saulo. Sois testemunhas de que aqui, neste momento, num lugar sagrado e no sábado, o pregador afirmou que o templo, orgulho e glória de Israel, onde a divindade reside entre nós, poderá ser destruído. Somos testemunhas. Zadok, Samuel, exclamou Saulo, vinde, já ouvimos o que desejávamos saber. Arrastai-o à presença do Sinédrio? Não em um sábado. O Sinédrio tem os braços compridos, não deixará de descobri-lo. Após estas palavras, Saulo de Tarso, Zadok, o Chamaíta, e Samuel, filho de Eliezer, saíram da sinagoga. Tendo Saulo se retirado da sinagoga dos libertinos, separou-se de Zadok, o Chamaíta, e de Samuel, filho de Eliezer, permanecendo em silêncio com um terceiro companheiro que era Ben-Hanan, o filho de sua irmã, e disse a este, leva-me para tua casa, Ben-Hanan. Não foram precisas mais palavras para que seu sobrinho compreendesse. Por certos sintomas, Saulo reconhecia o começo da crise. Durante todo aquele dia sentira aquilo acumular-se sobre ele como uma nuvem tempestuosa. Um aro de fogo lhe comprimia as têmporas e crescente escuridão velava-lhe os olhos, e ao mesmo tempo crescia em seu íntimo um brilhante turbilhão, como se outra alma lhe estivesse possuindo o corpo. Saulo de Tarso não gostava de sentir-se naquele estado que lhe tornava as passadas incertas e o privava do autodomínio, pois era então subjugado por um poder sobre o qual não tinha influência. Mesmo assim, ansiava por ele, como um homem anseia pelos braços cálidos e envolventes da mulher a quem ama. Era como se transpusesse os limites deste mundo para penetrar em outro sem limites, em um mundo sem sim nem não, sendo apenas um espaço infinito de ofuscante resplendor onde ele caísse sempre num tempo infinito. Nesse estado, o impossível tornava-se possível. Receava penetrar nesse mundo do mesmo modo porque um homem teme transpor o umbral do incógnito, o umbral que separa a vida da morte. E apesar de tudo, sentia-se impelido irresistivelmente para esse umbral, e quanto mais perto chegava, mais poderosa se tornava a atração do desconhecido, do infinito, do ilimitado, do impossível possível.
todo aquele dia estivera a lutar contra aquele estado mental e ainda reagia contra ele na ocasião em que se dirigia às pressas para a casa da irmã. Ia mais a cambalear do que a caminhar pelas ruas estreitas de Jerusalém. As pernas obedeciam automaticamente à sua vontade e memória, quando já não tinha poder direto sobre elas. Afinal, chegou à porta da casa da irmã, mas não conseguiu ir mais adiante. Aquela coisa que o ameaçava precipitou-se sobre ele como um assassino de emboscada e o arremessou ao solo. Todo o corpo de Saulo inteiriçou-se. Um vivo clarão o ofuscou e um pouco de espuma apareceu-lhe na comissura dos lábios. O sobrinho tirou-lhe o manto e lhe o colocou sobre o rosto para que os transeuntes não o reconhecessem. No meio de seu transe, Saulo viu um anjo do Senhor sulcar o espaço, baixando em sua direção. Ao pousar no solo, o anjo mergulhou-se a meio nele, ficando unicamente com a metade superior do corpo visível, e essa metade era de alvura cegante, como feita de fogo recoberto de uma pele humana. O anjo alçou os braços para o céu como a formular uma súplica. Sua face, que irradiava um clarão divino, se achava voltada para o alto como a contemplar uma visão de graça, como se os seus olhos contemplassem a glória de Deus. Logo que Saulo voltou a si, notou, como sempre sucedia depois dessas crises, que se achava privado da visão. Nas trevas que o rodeavam, via em aparições intermitentes o anjo que divisara durante a crise, e fundamente impressionado, perguntava a si mesmo qual seria a significação dessa visão.